TSE decide por 6 votos a 1, rejeitar a candidatura de Lula à presidência. Os ministros consideraram o petista inelegível com base na lei da ficha limpa. O PT terá 10 dias para substituir candidato. A defesa poderá recorrer ao próprio TSE, ou ao STF. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral TSE decidiram por 6 votos a 1, em julgamento concluído na madrugada deste sábado, 1º, pela rejeição do pedido de registro de candidatura do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, à presidência da República. Na sessão, a maioria dos ministros também proibiu Lula de fazer campanha como candidato, inclusive na propaganda de rádio e TV, que começa neste sábado, 1º, para os presidenciáveis. O PT terá agora 10 dias para substituir o candidato. A maioria dos ministros entendeu que decisão entra em vigor, desde já, embora ainda exista a possibilidade de recurso ao próprio TSE, ou ao Supremo Tribunal Federal, STF. Após o julgamento, a defesa não adiantou o que pretende fazer. Os advogados afirmaram que ainda vão discutir com o PT, de como vão recorrer da decisão. Na última parte da sessão, os ministros decidiram que até a substituição de Lula, o PT poderá continuar fazendo propaganda eleitoral, mas sem a participação dele como candidato. Segundo a defesa, Lula poderá aparecer, mas somente na condição de apoiador do candidato a vice-presidente, Fernando Haddad, que poderá vir a substituí-lo como cabeça de chapa. Como votaram os ministros? A rejeição da candidatura pelo TSE ainda poderá ser contestada em recurso da defesa ao próprio tribunal, ou ao Supremo Tribunal Federal. Na sessão, os ministros acolheram contestação do Ministério Público, que apontou a inelegibilidade do petista com base na lei da ficha limpa. A lei proíbe candidaturas de políticos condenados em órgão colegiado da Justiça. A candidatura de Lula teve 16 impugnações, contestações, no TSE. Além do Ministério Público, questionaram o registro de Lula ao candidato à presidência do PSL, Jair Bolsonaro, o Partido Novo, e outros candidatos e cidadãos. Lula foi condenado em janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex em Guarujá, São Paulo, no âmbito da Operação Lava Jato. Desde abril, ele cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão em Curitiba. Os advogados de Lula esperavam que o julgamento do registro ocorresse nas próximas semanas, em razão de prazos maiores previstos pela lei eleitoral para a conclusão do processo. A expectativa era que com isso, ele pudesse aparecer como candidato na propaganda de rádio e TV de candidatos a presidente. O TSE, no entanto, antecipou a decisão sobre o registro da candidatura, a pedido do Ministério Público, com o argumento de que, como a campanha deve ser integralmente financiada com recursos públicos, seu uso para a campanha seria um desperdício. Um acordo entre PT e PCdoB prevê a deputada estadual Manuela Dávila do PCdoB do Rio Grande do Sul, como vice na chapa, seja na hipótese de Lula candidato, seja na hipótese do atual vice de Lula, Fernando Haddad, PT, assumir a candidatura à presidência. O voto do relator, Luiz Roberto Barroso. O relator do pedido no TSE, Barroso, foi o primeiro a votar pela retirada de Lula da disputa, em razão de condenação por corrupção e lavagem de dinheiro em órgão colegiado, uma das causas de impedimento previstas pela ficha limpa. O Brasil é um Estado democrático de direito. Não estamos sob regime de exceção. Todas as instituições estão em funcionamento regular. O Poder Judiciário é independente. Os juízes de primeira e segunda instâncias são providos e seus cargos por critério exclusivamente técnico, sem vinculação política. A defesa pode perfeitamente alegar erro judiciário, mas não se mostra plausível argumento de perseguição política, afirmou o ministro, em resposta aos argumentos da defesa em favor da candidatura. Voto divergente. Edson Fachin, segundo a votar no julgamento,
O ministro Fachin divergiu e propôs uma autorização provisória para Lula concorrer. Apesar de considerar o petista inelegível pela ficha limpa, o ministro levou em conta a recomendação recente do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, ONU, em favor da participação de Lula no pleito. O cumprimento da decisão está relacionado com o dever de boa-fé. Descumpri-la pode violar o dever de boa-fé, uma vez que na prática, o que estamos a fazer é esvaziar a competência do comitê prevista em regras do qual o Brasil é parte, afirmou o ministro. Os demais votos. Jorge Mussi, o terceiro a votar, o ministro Mussi defendeu a rejeição da candidatura de Lula. Na fala, enalteceu a lei da ficha limpa, como parte do processo de moralização da política no país. A lei da ficha limpa, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, representa o essencial mecanismo de iniciativa popular em favor da probidade administrativa e da moralidade para exercício de mandato, considerada a vida progressa dos candidatos e que se aplica de modo pleno e irrestrito a todos os cidadãos, afirmou o ministro. Og Fernandes. Quarto a votar, Og Fernandes também votou contra a candidatura de Lula. Após elogiar a lei da ficha limpa, afirmou que ela também deveria ser aplicada ao petista, em razão da igualdade dele em relação a outros políticos que também foram excluídos da disputa eleitoral. Estamos a decidir a igualdade de todos perante a lei e perante a Constituição. Isso implica resistir a um Estado anticonstitucional. Noutros termos, se a lei vale para uns, há de valer para todos, afirmou o ministro, acompanhando a posição de Barroso. Admar Gonzaga. O ministro Gonzaga foi o quinto a votar e formou maioria na corte pela exclusão de Lula do pleito. No voto, reiterou a ideia de que não cabe ao TSE avaliar se a condenação do petista foi ou não justa, mas se sua situação se enquadra na lei da ficha limpa. Ele também rechaçou a tese de que a recomendação da ONU deve ser obedecida pelo Brasil. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e os atos do Comitê ostenta a natureza de norma intermediária, e não pode contrariar o texto originário da Constituição, que estipula requisitos mínimos de moralidade e probidade, disse Tarcísio Vieira. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto foi o sexto a votar. Afirmou também que a lei da ficha limpa se aplica ao petista, concordando com a proibição da propaganda eleitoral a partir da decisão. Diante da celeridade que permeia os processos de registro, mormente por se tratar de candidato a presidente, impõe-se desde logo sua execução. Não sendo necessário aguardar os embargos de declaração, recurso, que não tem efeito suspensivo, afirmou o ministro. Rosa Weber, presidente do TSE e o último a votar, Rosa Weber acompanhou o relator para barrar Lula, afirmando não ter dúvida quanto à concretização de regras da ficha limpa que consideram inelegíveis políticos com condenação colegiada por crimes contra a administração pública. Embora as inelegibilidades possam ser constituídas a partir de decisões judiciais da Justiça Comum, a sua existência é declarada por essa Justiça especializada. Quem declara é a Justiça Eleitoral, não entra no mérito do que foi decidido pela Justiça Comum, afirmou. Weber também entendeu que a recomendação da ONU não tem força vinculante. A ministra, porém, divergiu da maioria, que proibiu Lula de fazer propaganda após a decisão do TSE. Para Weber, um candidato que ainda recorre ao STF, ainda teria o direito de pedir votos em campanha. O PT protesta em nota. O PT divulgou nota no fim da noite desta sexta-feira, 31, na qual afirma que a decisão do TSE de rejeitar a candidatura de Lula é uma cassação política, baseada na mentira e no arbítrio, como se fazia no tempo da ditadura. Segundo a nota, diante da violência da decisão que barrou o Lula, o PT continuará lutando por todos os meios para garantir sua candidatura. Vamos apresentar todos os recursos aos tribunais para que sejam reconhecidos os direitos políticos de Lula, previstos na lei e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, afirmou a nota. A defesa de Lula. Advogada Maria Claudia Buchianeri, na sessão, a defesa de Lula argumentou que o TSE deve seguir recomendação do Comitê dos Direitos Humanos da ONU que recomendou a participação de Lula na disputa.
A advogada Buchianeri afirmou que decisão do órgão tem força impositiva, necessária e obrigatória, citando casos semelhantes no México e na Espanha, em que candidaturas foram aprovadas a pedido do órgão. O advogado Luiz Casagrande Pereira, também em favor de Lula, o advogado Casagrande citou diversos casos em que o TSE reverteu decisões anteriores da Justiça Eleitoral que haviam rejeitado o registro de candidatura. São aproximadamente 1.500 candidatos no Brasil que se elegeram com registro indeferido. Todos eles estão a exercer o mandato, afirmou o advogado. O que o presidente Lula quer não é nada mais do que deram a 1.500 de 2010 para cá. Mas também não quer menos, completou. As contestações. Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, antes dos votos dos ministros. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, argumentou que a recomendação do Comitê de Direitos Humanos não pode ser aplicada no caso. Segundo Dodge, o Brasil não promulgou acordo internacional que obrigue a obediência ao órgão. A defesa de direitos humanos que motivou a edição da Lei da Ficha Limpa foi fruto de iniciativa popular, após ampla mobilização da sociedade civil, aprovada pelo Congresso e sancionada por Luiz Inácio Lula da Silva. A Ficha Limpa, afirmou Dodge, favorece a democracia e a boa governança. A lei neste caso, ao invés de violar direitos fundamentais, as protege, afirmou. Advogada do Partido Novo, em nome do Partido Novo, um dos que impugnaram a candidatura de Lula, a advogada Marilda Silveira também afirmou que decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU não obriga o judiciário brasileiro. O órgão reconhece expressamente que tem competência opinativa, afirmou. Advogado da coligação de Bolsonaro, pela coligação do candidato Jair Bolsonaro, PSL, que também contestou a candidatura, o advogado Tiago Aires disse que não há possibilidade de aprovação futura do registro de Lula, em razão da condenação dele por órgão colegiado, que o enquadra na ficha limpa. Não basta desejar algo muito, é fundamental que esse querer coincida com nossos valores e nossa rigidez constitucional. Por mais que o ex-presidente deseje ser presidente da República, nossa Constituição não admite essa pretensão, afirmou o advogado. O julgamento. Lula foi condenado em abril pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, órgão colegiado, por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex em Guarujá, São Paulo, no âmbito da Operação Lava Jato. A candidatura de Lula foi alvo de 16 impugnações no TSE. Os advogados de Lula esperavam que o julgamento do registro ocorresse nas próximas semanas, em razão de prazos maiores previstos pela lei eleitoral para concluir o processo. Até lá, a expectativa é que ele pudesse aparecer como candidato na propaganda de rádio e TV, que começa neste sábado, 1º. O TSE, no entanto, acolheu o pedido do Ministério Público para antecipar a decisão sobre o registro da candidatura, sob o argumento de que, como a campanha deve ser integralmente financiada com recursos públicos, seu uso para a campanha seria um desperdício. O recurso. A decisão do TSE ainda poderá ser objeto de recurso pela defesa à própria Corte ou ainda ao Supremo Tribunal Federal, STF. Nesta última hipótese, o petista já não poderá mais se apresentar como candidato. Um eventual recurso da defesa ao STF só poderá ser encaminhado, por sorteio, a 7 dos 11 ministros da Corte, para relatar do caso. Estarão impedidos como relatores 3 ministros que participaram do julgamento no TSE, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber, além da presidente do STF, Carmen Lúcia. Estarão aptos a relatar o recurso, portanto, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello. No recurso, a defesa pode pedir ao relator efeito suspensivo da decisão do TSE. A decisão definitiva sobre a candidatura em caso de um eventual recurso no STF, porém, caberá ao plenário, formado por todos os 11 ministros da Corte,